Olá, seja muito bem-vindo à disciplina de Design Think. Sou a professora Thaisa Balbinotti e vou estar junto com você nessa jornada de aprendizagem. Vamos juntos? Nós estamos então dando início ao módulo 1. O módulo 1 tem como fundamento, né, tratar dos assuntos relacionados ao fundamento do design thinking, e nós vamos ter então duas oportunidades de explorar esse tema em duas unidades. Essa é a aula referente à unidade 1, no qual nós vamos trabalhar a origem e a evolução do design thinking. Nessa aula, nós vamos explorar então o que é o design thinking, como que essa ferramenta surgiu, da onde ela se iniciou e por que ela é tão relevante hoje nos dias atuais, já que ela é uma ferramenta extremamente importante nos negócios, na escola, na universidade, na vida pessoal, profissional. E nós vamos entender então essa jornada que nos levou até os dias atuais, a ponto dessa disciplina estar até presente na sua grade curricular. Então vamos lá. Por onde que nós vamos começar? Vamos entender então o que é o design thinking. Bem, então o que é essa abordagem? Ela é uma abordagem criativa, centrada no ser humano. Ela resolve problemas reais com empatia e colaboração. Parte da escuta ativa, não da solução pronta. Ele é um processo flexível, com 5 etapas, e inova sempre com um propósito, ou seja, essas ideias realmente viram impacto. Então vamos lá, vamos entender isso de uma forma bem simples e direta. O design thinking, ela é uma abordagem que resolve problemas sempre de maneira criativa e centrada no ser humano. Ou seja, a gente sempre busca entender profundamente as pessoas envolvidas, suas necessidades, seus sentimentos, limitações, desejos. E esse é o grande diferencial dessa ferramenta. E por isso que é tão usada hoje nas empresas, escolas, setor público, instituições privadas, governos, exatamente porque ela é uma ferramenta que funciona. E sabe por que que realmente ela funciona? Porque ela parte desse princípio bem simples que está sempre focado em ouvir. Ouvir a pessoa, ouvir o consumidor, ouvir o cliente que está realmente centrado nesse serviço, nesse produto. E ouvir de verdade, realmente entendendo todas as suas ânsias em ao usar aquele produto, ao usar aquele serviço. Então, pensem comigo. Suponha que você foi contratado ou precisa realmente desenvolver um novo aplicativo. E aí, o que você precisa fazer? Antes de você desenvolver o aplicativo, criar o layout, você precisa primeiro entender quem vai fazer o uso desse aplicativo. Será uma pessoa. Quem é essa pessoa que vai usar esse aplicativo? Como que ela espera que esse aplicativo seja? Quais são as necessidades que esse aplicativo precisa ter ao ponto de suprir as suas expectativas. Então, eu não posso iniciar o desenvolvimento sem antes conhecer a pessoa por trás do uso dessa ferramenta. E é isso que o design thinking faz. Ele quer realmente entender as pessoas para que a gente consiga propor o melhor produto, a melhor solução para aquela situação. Agora imagine então, a gente aplicando todos esses conhecimentos que a gente entende da importância de ouvir o próximo, entender o consumidor, entender a pessoa que vai fazer o uso desse produto. Imagina a gente aplicando isso em outros setores, por exemplo, na universidade, ou seja, os professores tentando e preparando uma aula pensando em vocês, exatamente em vocês, em quem vai ouvir, em quem vai prestar atenção, que ferramenta que eu uso para aquele aluno realmente preste atenção, para aquele aluno de tal forma que aquela disciplina faça sentido na construção daquela jornada. Imagine a gente aplicando também essa ferramenta dentro das empresas, por exemplo, do setor público, em hospitais, para a gente buscar sempre um melhor atendimento, nos setores, por exemplo, como transporte público, nas empresas. Então, realmente, entender a forma da importância do que se busca, do que realmente o design thinking é formado, faz toda a diferença nessa construção.
Por isso que ela é eficaz, porque a jornada que vocês vão aprender aqui dentro dessa disciplina está realmente fundamentada em a gente aplicar esse design thinking, colocando sempre o ser humano, a pessoa, no centro de toda essa criação. E aqui vai um reforço bem importante. O design thinking não é uma ferramenta mágica. A gente não vai vir aqui e aplicar essa ferramenta para a situação, problema que você vai ter no futuro, seja na sua vida pessoal, seja na profissional, e ele vai resolver tudo de uma forma rápida. Não, é pelo contrário. O design thinking vai buscar entender a essência através da pessoa que está centrada nessa solução, né, que é centrada nesse produto, para a gente buscar assumindo camadas, avançando nesse conhecimento, para a gente realmente conseguir, então, uma inovação eficaz, uma inovação que vai realmente fazer diferença no mercado, tomar uma decisão, desenvolver um produto, desenvolver um instrumento bacana para as pessoas. Então, o que a gente busca dentro do design thinking é o quê? É pensar e agir de uma forma diferente, mais colaborativa, mais empática, mais criativa. E para que isso aconteça de uma forma melhor estruturada, embora ele não seja uma metodologia rígida, que é feita de caixinhas, que eu sou obrigada a passar obrigatoriamente por cada uma delas, o design thinking tem o quê? Umas 5 etapas, é um processo de 5 etapas, mas essas etapas, como vocês podem ver nos slides, é flexível. Eu vou e volto de acordo com aquilo que eu consigo ir avançando. E quais são essas 5 etapas? Nós vamos aprendê-las, né, individualmente, explorando elas individualmente nas próximas aulas. Mas hoje aqui, para que você entenda realmente esse conceito, você vai entender então agora como essas 5 etapas são para a construção desse raciocínio. Então, o design thinking, como eu disse para vocês, está centrada na pessoa, no ser humano. Consequentemente, a sua primeira etapa está relacionada com a empatia. Quem é a pessoa que demanda desse produto? Quem é a pessoa que demanda desse serviço? Quem é ela? Quais são as suas sensações? Quais são as suas dores? Eu preciso entender quem é essa pessoa. Depois que eu entendo e faço uma caracterização, compreendo essa pessoa, eu vou para a segunda etapa, que é a definição. Ou seja, quando eu conheço a pessoa, eu consigo, de forma bem certeira, entender verdadeiramente e definir qual é o meu problema. Qual é o problema que essa pessoa tem a usar tal aplicativo? Qual é o problema que essa pessoa tem a usar esse serviço? E dessa forma, quando eu defino o meu problema, realmente quem é o meu problema, aí eu vou realmente passar para uma outra fase, que é a terceira, que é a fase da ideação. Ou seja, eu vou trazer ideias. Quero saber quais são as inúmeras possibilidades, sejam elas mais palpáveis ou totalmente impalpáveis, totalmente assim utópicas de se aplicar, que vão me ajudar a resolver esse problema. Então aqui a gente faz aquela chuva de ideias. Eu chamo o pessoal da minha equipe para me ajudar. Vamos coletar o máximo possível de ideias para ajudar a resolver essa definição desse problema. Então eu vou explorar inúmeras possibilidades. E depois que eu exploro tudo isso, tenho todas aquelas ideias, e por isso que é chamada de fase de ideação, eu vou agora realmente fazer o quê? Eu vou prototipar, ou seja, eu vou na fase de prototipagem. O que eu faço aqui agora? Eu vou testar, vou construir de forma bem simples, vou criar modelos iniciais dessa minha ideia de solução. Então, a Apple, por exemplo, ela desenvolveu, né, usando o design thinking, o seu primeiro mouse. Então, o que a Apple fez? Ela não foi lá simplesmente lançou o mouse, ela testou antes. As pessoas primeiro entenderam os seus usuários. Quem é o usuário que precisa do mouse? Qual que é o melhor design para trazer um conforto para a mão posicionada em cima?
quais ferramentas ficarão do lado do botão esquerdo, do botão direito. Então, isso tudo foi prototipagem. A pessoa testa primeiro, a empresa testa esse produto, para depois sim ele ser aplicado com o cliente. Então, foi exatamente isso que a gente faz na etapa 4, que é de prototipagem. A gente cria modelos da nossa ideia inicial. E aqui a gente pode ir assim, opa, mas isso aqui não é tão legal, vamos mudar a estratégia, vamos voltar lá no início para entender se a pessoa realmente precisa exatamente dessa funcionalidade, se é isso realmente que a pessoa espera nesse produto, e assim por diante. Por isso que é um processo flexível. Depois que a gente faz essa ideia do modelo inicial, a gente chega na última fase do Design Think, que é o teste. O que é o teste? É testar com o meu cliente aquele protótipo. Então, eu fiz a prototipagem, eu tenho algo aqui que se encaixou bem com as minhas ideias, com a empatia que eu apliquei junto com a pessoa, centrada na pessoa, fiz a minha ideação, e agora que eu tenho esse protótipo, já verifiquei que ele está ok, eu vou realmente colocar ele para o meu possível cliente ou para o meu consumidor final. E não é colocar no mercado. Primeiro eu vou testar ele, por isso que é teste. Eu vou testar ele com um grupo de pessoas, para que depois eles me passem um feedback se realmente esse produto é o que eles estão esperando, se realmente esse serviço está suprindo as suas necessidades, expectativas. E só depois desse feedback com o cliente, com a pessoa, né, usando esse protótipo, é que eu vou, então, startar essa inovação no mercado. E o que eu consigo? Eu consigo, então, trazer certeza naquilo que eu estou fazendo. Eu inovo realmente com um propósito. Eu inovo trazendo realmente um diferencial, porque realmente eu passei por todas as fases. Eu conheço a pessoa, eu idealizei, eu testei, eu prototipei. Então, eu sei que esse produto, ao ser lançado no mercado, ou essa ferramenta, ou esse serviço, quando colocado de frente com as pessoas que vão consumir isso, vai fazer total sentido para elas. Então, o Design Think permite eu fazer isso, ir testando e voltando. Por isso que é um processo bem flexível e vai inovar com propósito, trazendo realmente ideias que vão virar impacto, vão causar esse impacto. Por exemplo, nós temos a GE Healthcare, que é uma grande empresa na área de saúde, e eles tinham muito problemas na hora de fazer o atendimento com crianças, principalmente nos exames de ressonância magnética. Então, o que eles criaram? Eles, primeiro, antes de criar um sistema ou um novo método de fazer esse exame, eles precisavam entender as pessoas envolvidas na realização desse exame, que são quem? As crianças. Então, eles foram ouvir as crianças. O que causava medo em você? O que causa medo em você? Quais são as suas sensações? O que você gostaria que tivesse aqui, que te ajudasse a ficar mais tranquilo? Conversar com a equipe médica, com os técnicos envolvidos na hora de realizar esse exame. O que vocês percebem com as crianças? O que você acha que seria bacana se tivesse aqui para a gente conseguir uma melhor realização desse exame? Então, foi se levantando tudo isso. E eles fizeram, então, todo o processo de Design Think, passaram pelas 5 etapas e chegaram hoje num método chamado de Adventure Series, que, ou seja, é realmente uma aventura. Hoje a criança vai para esse exame nessa empresa e lá na hora de realizar o exame, eles encontram o quê? Temas de navio pirata, de princesas, de corais. Então, aquele momento que era tão frio, né, como se fosse uma sala, assim, realmente, de um exame médico, passa a ser, então, para a criança uma grande aventura, onde ela imerge naquele mundo e ela fica concentrada ali, querendo saber mais, com curiosidade. E com esse modo de agir, com esse novo formato de serviço idealizado através do Design Think, eles conseguiram reduzir em 80% a sedação infantil na hora de realizar esses exames. Então, olha o que ganho que foi, principalmente para esse consumidor, que era uma criança, que antes ficava
com medo, ficava agitada na hora de realizar esse procedimento. Então, para o hospital era muito ruim, porque gasta-se tempo para realizar aquele exame, a criança fica traumatizada, quando volta, volta nervosa mesmo assim. Então, trazer essa estratégia, mesmo simples, foi fundamental para eles conseguirem oferecer um serviço de qualidade, inovar na forma de apresentar esse serviço, que era simplesmente realizar um exame. E todo mundo sai ganhando com isso. Então, essa é um exemplo de sucesso ao se aplicar o design thinking. Então, lembre-se, o design thinking, ele é o quê? Ele atua com empatia, ele atua com criatividade e sempre com foco nas pessoas, porque o que importa realmente é o ser humano. Vamos avançar. Muito bem. Agora que a gente já entendeu o que é o design thinking, quais são as suas fases, a gente precisa entender de onde surgiu isso. Quem criou essa ideia? Por que que isso está hoje, presente aqui, agora, nesse exato momento para você? Então vamos lá. O design thinking, ele surgiu nos anos de 1960, 1970, ou seja, mais ou menos aí uns 65 anos atrás. E olha só, o foco era resolver problemas, não só criar produtos. E nessa época não estava tão avançado, a gente estava mais naquela parte industrial, mais voltada com aquele design industrial. Mas então, dois pesquisadores da época, muito atentos às demandas da Revolução Industrial, começaram a perceber que aquele modo de pensar para resolver problemas poderia ser muito bem utilizado. Então, passa-se então a pensar no design não apenas como uma estética, ou seja, para que algo seja bonito, vamos pensar num design de uma cadeira mais sofisticada. A gente usa desses métodos para realmente focar em resolver problemas, focado também em criar novos produtos, usar essa mesma teoria. Bem, surgiu lá em 1960, mas foi realmente ganhar corpo, ganhar mais visibilidade quando ela foi popularizada pela IDEO, que é uma consultoria americana exatamente de inovação. Então, essa é uma empresa, ela existe até hoje e eles fazem exatamente isso. Eles aplicam design thinking para resolver problemas de multinacionais, como a Apple para a criação do mouse, que foi o exemplo que eu dei para vocês anteriormente. Eles usaram de toda a estratégia do design thinking para propor o mouse ideal. Depois, outras empresas foram aderindo à IDEO, exatamente devido ao método revolucionário que eles estavam usando, e era o design thinking. E aí eles perceberam que, opa, essa empresa está usando uma estratégia tão bacana que todo mundo que vai lá e propõe um problema para eles resolver está alcançando uma inovação realmente praticável, está fazendo diferença, aquele produto realmente está sendo lançado com segurança no mercado, aquele serviço realmente está sendo ofertado de uma forma diferente. E aí o que acontece? Outras empresas abriram os olhos para a necessidade dessa implementação dessa ferramenta e começaram a aderir essa nova ferramenta. Então, a Microsoft, a Airbnb, inúmeras outras, a própria Nike, a própria Apple, né? Então, eles foram aderindo ao Design Thinking para propor produtos que realmente façam sentido para os seus clientes, bem como os seus serviços. Então, quando você vai hoje conhecer qualquer unidade da Microsoft, você tem uma experiência diferente. E é isso que eles querem. A gente quer agradar não somente com o meu produto, mas com quem eu sou, com a plataforma que você está usando, de qualquer uma delas, com o site, com o aplicativo. Então, tudo foi pensado e baseado na experiência, na empatia do consumidor daquele serviço. E lógico, isso pode ser também aplicado não apenas para as multinacionais, mas para qualquer outro tipo de serviço, para pequenas empresas. Por isso que a gente vai aplicando isso em produtos, em serviços. Então, a gente vai colocando isso em serviços, por exemplo, públicos. Então, vários setores hoje, prefeituras, né, governos, de modo geral, buscam aplicar o Design Thinking para propor um novo método
de transporte público, um novo atendimento do Detran, uma nova forma de você se conectar com os médicos, o serviço público. Então, a gente já vem conquistando isso a ponto de você já fazer uso de vários produtos e vários serviços que foram idealizados através do Design Thinking. Bem, tudo isso é possível e a gente vê que realmente é aplicado porque a gente vai se basear em toda essa teoria de testar, errar e ajustar. Por isso que dentro do Design Thinking a gente é livre. Aí, por quê? Porque a gente vai lá, testa, errou, volta de novo, volta etapas, vai de novo em contato com o cliente, vamos criar mais empatia, vamos verificar, vamos conversar melhor, vamos aplicar novas ferramentas, vamos entender melhor, vamos errar, vamos construir diferente, vamos usar um novo produto, uma nova matéria-prima, sempre com foco nesse usuário. Depois, nós temos também a questão de uma outra evolução dentro do Design Thinking, que foi estabelecido por Tim Brown. Então, Tim Brown é uma pessoa assim, que a gente tem que colocar no coração, porque foi ele que startou tudo isso. Né? Dentro da IDEO, ele nos ajudou a fazer com que o Design Thinking saísse da IDEO e fosse permitido para todo mundo, inclusive para nós aqui agora. Exatamente porque o que ele entende? Que qualquer um, eu, você, podemos ser design thinker. Ou seja, a gente pode fazer inovação, a gente pode resolver problemas aplicando essa ferramenta. Então, eu não preciso contratar uma empresa, não preciso isso, se eu sei usar a ferramenta, se eu sei a essência, se eu sei de que forma que eu posso utilizar aquelas 5 fases. Por isso que você está tendo essa formação aqui agora, exatamente para que você assuma essa postura de design thinker, capaz de resolver seus problemas, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu ambiente pessoal, profissional. Você vai aplicar dessa ferramenta para resolver os seus inúmeros problemas, principalmente quanto mais complexo for o seu problema, a sua situação, mais o design thinking vai te ajudar nessa resolução. Lembrando que o design thinking nunca vai te dar uma solução pronta, são camadas que a gente vai evoluindo, certo? Combinado? Outra coisa importante é que dentro do material que está disponível para você de referência bibliográfica, nós temos o livro do Tim Brown, que está disponível na biblioteca da universidade. Então, a qualquer momento você pode acessar o livro dele e ter acesso aos seus comentários. E é muito bacana, porque realmente ele traz essa mensagem de que você pode ser um design thinker. Você só precisa entender a essência, aplicar essas etapas e ser sempre muito empático e colocando as pessoas sempre no centro. Outra coisa que ele fala é que o design thinking ele é um conjunto de práticas para a gente pensar diferente, agir, ampliar essa forma de pensar diferente. Muito bem. Agora que a gente já entendeu o que é, da onde surgiu, né, esse design thinking, a gente precisa entender agora a relevância. Com base em tudo que eu apresentei para você, você já deve ter uma ideia do porquê você está tendo essa disciplina, do porquê que realmente, passados 65 anos, as empresas ainda usam dessa ferramenta, por que ela é tão atual ainda? Exatamente porque ela é relevante nos dias de hoje. E por que ela é relevante? Porque ela vai enfrentar os problemas complexos, desde simples a complexos, sempre com muita empatia e criatividade. A base, então, desse design thinking está exatamente nisso, em ter empatia e criatividade. A gente vai sempre, então, valorizar essa voz do usuário para a gente conseguir levar esse contexto do usuário para o nosso real, para o nosso produto. A gente vai conseguir estimular essa cocriação em diferentes atores. O que significa isso? Eu não vou sozinha, né? Eu não vou inovar sozinha, eu preciso de pessoas me ajudando. Então, eu vou ouvir não somente a pessoa que vai usar, mas os desenvolvedores, médicos, o pessoal da minha equipe, independente de onde eu esteja, eu vou tentar ouvir o máximo possível de pessoas para a gente criar juntos essas ideias. A gente vai promover
essa inovação de uma forma muito mais rápida e ágil e, consequentemente, com propósito, porque eu fui lá, eu testei, eu verifiquei, eu ajustei, testei de novo e até o momento que realmente aquele protótipo que eu testei está validado. As pessoas que usaram esse teste falaram que é isso que eles esperam desse serviço, desse produto. Então, tem propósito essa inovação que eu estou realmente propondo, essa solução do problema que eu estou propondo. E isso vai gerar o quê? Vai gerar impacto. Gera impacto na forma como a gente consome. Então, eu quero realmente aquele celular, eu quero realmente aquela plataforma, eu quero realmente aquele carro, eu quero aquele serviço, eu quero usar aquela forma, porque eu fui sendo agradado, né? De várias formas. Então, quando eu vou usar um serviço público, o serviço público de tal cidade é melhor do que outra, exatamente porque aquela cidade sabe exatamente o que você quer e ela oferece esse serviço. Isso vai impactando no governo, na forma de ofertar os seus serviços públicos de educação, de segurança, de saúde, na educação. Hoje a gente já está tendo formação de professores em design thinking, exatamente para que a gente planeje as nossas aulas da melhor forma, propõe atividades, né, em sala de aula que realmente tenham um propósito, que os alunos se engajem, que aquilo seja melhor absorvido. A gente coloca isso também dentro da sustentabilidade. A gente vê hoje empresas, então, por exemplo, indústrias, como na minha área, da área de alimentos, desenvolvendo embalagens mais sustentáveis, biodegradáveis, embalagens comestíveis, produtos com mais uma questão mais clean label, porque a gente quer menos produtos químicos nos produtos. Então, a gente está inovando e trazendo impacto para a sociedade com base em quem? Com base no cliente, com base nas pessoas. E isso realmente faz a diferença na hora de inovar com um serviço ou com um produto. Bem, pessoal, essa foi então a nossa primeira aula do módulo 1 da unidade 1. E o que nós temos aqui? Duas referências que podem ser utilizadas para você realmente aprofundar no que foi abordado na aula de hoje. Essas duas referências elas estão disponíveis na Biblioteca Digital da UFMS. E além dessas duas, você pode também, através do plano da disciplina, acessar inúmeras outras, todas elas disponíveis no site da biblioteca, para que você tenha esse acesso e consiga aprimorar o conhecimento e melhorar essa sua jornada na disciplina de Design Thinking. Então, essa foi a nossa primeira aula. Espero ter plantado em você aquela sementinha do quero mais, quero realmente entender de que forma que realmente eu posso aplicar essa ferramenta na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E lembre-se, o design thinking é um novo olhar, é olhar de uma forma diferente, é buscar sempre respostas, olhando e sempre centrada nas pessoas que vão estar usando esse serviço ou também esse produto. Te espero na próxima aula.